Oi, gente, aqui é a Pete Koshimura e esse é o Pete no Japão em formato de podcast, também chamado carinhosamente de Pitecast. Vocês estão bem? Eu espero que sim, que a gente tenha um papo super interessante por aqui hoje. Nesse 30º episódio, eu converso com o Luiz Fukushiro, que foi meu sensei de japonês e que é mestre e doutor em educação pela USP e também pesquisador de cultura japonesa. O Luiz já participou aqui do podcast lá no episódio 5, sobre palavras japonesas especiais. E aqui ele volta para a gente conversar sobre questões ligadas a gênero e sexualidade no Japão. E antes de rodar o papo, eu queria contar para vocês que a ideia de gravar essa entrevista veio de uma pisada de bola minha depois de uma live que eu fiz com o Luiz no Instagram. Foi um papo super bacana sobre esse mesmo assunto, cheio de insights, muita coisa legal para a gente refletir sobre, que eu não queria nem ter terminado. Normalmente eu deixo as lives gravadas para quem quiser ver depois, só que eu acabei me atrapalhando, eu apertei o botão errado e a live não ficou salva. Aquilo me partiu o coração, de verdade, porque o Luiz tinha compartilhado reflexões que a gente não acha por aí de uma forma tão acessível. Então, a gente decidiu bater um papo de novo e deixar registrado aqui no podcast. E se você tem interesse pelo assunto, essa conversa serve como uma prévia da palestra que o Luiz vai fazer pela Momonoki agora no dia 30 de junho, às 8 da noite, no horário do Brasil. O link com mais informações está aqui na descrição do episódio. Luiz, obrigada por topar de novo, bater esse papo aqui comigo pro podcast dessa vez. Acho que é um assunto muito legal, né, pra gente poder ter registrado, compartilhado, e na live você trouxe questões super interessantes que eu acho que vale a pena a gente poder debater, né, e dar mais espaço para esses pontos. Então, super obrigada. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer falar sobre esse assunto. Falar sobre a cultura japonesa como um todo é sempre muito legal para mim. Esse assunto em especial, acho que ainda é um assunto que está sendo construído, né, dentro e fora do Japão. Então, acho que é sempre legal trazer até para trazer mais pessoas ao debate, né? Mais pessoas interessadas, que queiram conversar sobre isso, que queiram até trocar comigo, né? Acho que isso é sempre importante. Eu acho que é muito importante o espaço que você também cede a isso. Acho que a gente agradece também. Legal, obrigada. Começando por um ponto que eu acho que é bem comum para quem visita o Japão. Eu cheguei a atender muitos turistas brasileiros por aqui, enfim, as pessoas no geral têm a impressão de que os homens japoneses são mais afeminados, ou eles adotam características femininas no estilo, na aparência. A gente vê muitos serviços, né, de, sei lá, limpar a sobrancelha, ou os cuidados com a pele, com o pelo, né, com o corpo, e que às vezes são mais associados ao universo feminino, né? Queria que você comentasse isso um pouquinho. Sim, isso é uma coisa que chama muito a atenção, né? Assim, por exemplo, quando você vai à farmácia e tem uma seção masculina gigantesca, com tem muito comercial na TV, né, que evoca isso, e não é uma evocação ao que a gente está mais acostumado a essa ideia de masculinidade, né? O produto for men no Japão, ele não é aquele produto com caveira, ou que exalta a barba, né? Que nem a gente tem não só no Brasil, eu diria até no Ocidente em geral, assim. Isso existe mesmo, assim, tem uma preocupação masculina com a beleza e com a aparência que é bem naturalizada, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração aí é que mesmo os conceitos de masculino e feminino, né, que parecem super sólidos, eles variam muito de lugar para lugar, né?
Então, a masculinidade, de uma forma geral no Japão, ela não é vista exatamente como um extremo oposto de uma feminilidade. Até porque se valoriza muito que o homem tenha uma certa feminilidade, né? Isso você vê em muitos lugares, assim, desde na cultura tradicional, né? Nas artes de corte, que é essa ideia de uma sensibilidade, de uma aparência tênue, que são valores associados à feminilidade, né? Não dizendo que o feminino é mais sensível ou mais frágil, mas no Japão essas ideias são ideias femininas, né? E então não é visto como uma falta de masculinidade, mas é visto como uma das manifestações da masculinidade, né? Que é o autocuidado, é o modo de se aparecer para o mundo e de como não tem essa polarização total entre masculino e feminino, né? Você acaba tendo essas intersecções, né? Então, até, por exemplo, a ideia de androginia, né? Que ela é muito comum no Japão. A androginia é um conceito, assim, de forma geral, ocidental, né? Que seria, vamos dizer assim, a pessoa que performa um pouco dos dois gêneros ao mesmo tempo, né? Usando termos mais contemporâneos. Mas na época que surge, a ideia é um pouco isso. Que não se define nem como masculino nem como feminino, mas sim essa junção. E você repara isso muito em personagens japoneses, em bandas de música, e isso é, de certa forma, valorizado. Não cria um total estranhamento. Então, acho que a grande resposta, né, para resumir tudo isso que eu falei, é um pouco isso. Essa preocupação estética que tende ao que a gente associa ao feminino no homem japonês tem bastante a ver com isso, dessa não polarização entre os gêneros. Então, ele não se preocupa em estar performando outro gênero, porque ele sabe que isso é reconhecido dentro da sociedade japonesa como um aspecto feminino que é trazido para si. Mas isso não é necessariamente uma perda da masculinidade. Então é como se você se enriquecesse. Essa é uma diferença bem interessante. Curiosamente, né, esse não é tanto o assunto, mas uma coisa que a gente traz que é importante, né, que é o ser japonês ou Nikkei fora do Japão, né? Um dos debates mais correntes entre os movimentos Nikkeis, né, sobre questões de racismo e questões de intolerância, é uma questão de sexualidade, né, que o homem asiático, no geral, não só o japonês, né, ele é visto como um homem mais fraco, né? Então, enquanto a mulher geralmente é fetichizada, né, o homem ele é visto como um homem mais fraco, seja dentro do meio heterossexual como no meio homossexual. E tem um pouco a ver com isso, porque para os outros lugares, em especial as culturas ocidentais, e em especial ainda as latinas, né, na qual o Brasil é bastante influenciado, a polarização é mais forte, né? Então, até como a gente falou na live, né? No Brasil a gente tem essa coisa, né, do o machão, né? Ou o mulherão, é sempre ão, né? Então é alguém que performa a sexualidade nos seus mais opostos, pensando que sexualidade é uma linha, né, para facilitar, mas não é. Enquanto o homem japonês, ele não fica, né, nesse ponto do machão, né? Porque ou mesmo um homem asiático como um todo, ele vem de uma cultura, porque a gente é da cultura, né, da família, por mais que você nasça em outro lugar. A gente acaba herdando alguns aspectos, e um deles é não ser esse homem grandalhão e que tem uma certa, como característica, a força, ou ser muito direto, né, que é um valor, esses são os valores considerados masculinos na sociedade ocidental. E esses não são exatamente os valores masculinos japoneses. Então, uma das questões que aparece desses movimentos é dizer isso é uma outra masculinidade, é uma forma de existência, isso não significa necessariamente
uma fraqueza, né? E é preciso aprender a lidar com outras masculinidades, né? Que eu acho que se tem um lugar em que é mais difícil ser um pouco diferente é dentro da masculinidade, né? Então existe esse choque, sim, né? Quando essas culturas se encontram. Uhum, uhum. E o que você acha que são as consequências dessa associação para um homem Nikkei? Olha, falando até um pouco da minha experiência aí de colegas, né? Porque é de onde parte, né? A minha preocupação é, primeiro que ele geralmente é visto pelo seu intelecto, né? Então, porque aí tem esse outro estereótipo, né? O homem asiático, em especial o japonês, né? No Brasil, é alguém que é muito inteligente, é alguém que estuda, é alguém que e aí tem esses aspectos do bom mocismo, né? É o homem honesto, é o homem educado, é educado aí no sentido de cortês, né? Mas vai ser aquele homem que não vai ser é, o homem que performa essa grande masculinidade. Então, vai ser sempre o mais fraco, e aí se ele não é o mais fraco, ele é o mais esperto, porque ele vai saber artes marciais, né? Então, e isso aparece muito no cinema, né? O herói asiático, ele não é o Superman com grandes músculos, né? Ou grandes armas. Ele é uma pessoa de estatura menor, com um corpo que não é um corpanzil, mas ele é muito rápido e ele enfrenta uma multidão de 50 inimigos só com o seu conhecimento de artes marciais. Ele nunca vai fazer um grande soco que vai derrubar 50 pessoas. Não, ele vai fazer uma série de acrobacias, né? Então tem sempre a ver com a ideia do intelecto, ou do ter o conhecimento. Nunca é algo natural, nunca é algo físico. O que, primeiro, se for o caso, não vejo que isso seja uma coisa menor, mas embora seja visto. E segundo, que não é o caso, né? Existem homens asiáticos que são extremamente fortes, que têm o corpo extremamente musculoso e tudo mais, seguindo já até um pouco essa outra estética. Mas o estereótipo é o homem é mais fraco, então ele pode encontrar esses tipos de problema. Quando ele quer, se ele quiser, por exemplo, performar essa masculinidade mais do machão, vamos dizer assim, vai ter mais dificuldade. Ele não vai ser aceito nisso, porque não tem essa associação. Então, mesmo as manifestações físicas dessa masculinidade extrema, vamos nomear assim, é um homem que é grande, que é musculoso, que tem a voz grossa, que tem barba, né? Que são é, características que não fazem quase nem parte do fenótipo asiático, né? Você tem homens altos, você tem homens musculosos, mas geralmente os que têm barba, né, no estilo que se coloca dentro da nossa masculinidade, geralmente são aqueles que já são descendentes, né? Então, é, é, então a gente vê aí como esse conceito falha, né? Essa ideia dessa masculinidade extrema, ele falha porque ele é etnocêntrico, né? Não tem como você já de partida entrar nesses aspectos. E aí você vê que se você for pensar um pouco, é uma imagem branca e meio mediterrânea. Não é nem o caucasiano total, sabe? É uma coisa já, né, meio mediterrânea, meio latina, assim. Então, a gente vê que quando a gente começa a pensar, mesmo esses conceitos naturais, eles dizem respeito a uma determinada natureza, e não uma natureza humana geral, né? Então, eu acho que, assim, pensando, né, na masculinidade asiática, em específico a japonesa, o homem geralmente passa por esse tipo de experiência, né? Ele não é valorizado pelos seus aspectos ligados a essa masculinidade. Ele é de uma masculinidade mais fraca, que é mais baseada no racional, no intelecto, do que na ideia de força, né? O que eu acho maravilhoso, para falar a verdade,